Muito bem, queridos, essa é a nossa aula número 2 de antropologia. Já pegue seu material de anotação porque tem muita coisa para a gente ver nessa aula, tá bom? Então fique com a gente, vamos finalmente ao que interessa. O que é antropologia? Que nome é esse? A gente já viu o radical da palavra. Anthropos quer dizer humanidade, homem, logia, ciência, estudo, palavra. Então, é o estudo da humanidade, a ciência da humanidade, a ciência do homem, que estuda as relações do homem. Então tá aí, mais uma vez, você já viu na aula de número um, faço questão de reprisar na aula de número 2. Anthropos está relacionado ao significado de homem, de humanidade. Logia vem da palavra logos, que quer dizer palavra, estudo, ciência. Então é a ciência que se debruça a estudar as relações do homem, do indivíduo com a cultura, questões como cultura, felicidade, necessidades, tudo que nós homens necessitamos, temos em excesso, temos em falta. A antropologia vai se debruçar a estudar essas relações e vai comparar a perspectiva de uma cultura com relação a outra, de um homem em relação a outro. Essa troca vai possibilitar uma análise melhor da humanidade. É um assunto bastante extenso, então pause esse vídeo, anote, tome nota, consulte novamente, porque é um conteúdo bastante relevante. Então, é a ciência que estuda o homem ou o comportamento do homem. A antropologia, a gente vai ver diversas subclassificações da antropologia. Num primeiro momento, ela pode ser natural ou física. Como assim antropologia natural ou física? É a ciência que estuda o ser humano na sua fase biológica, na sua formação. Por isso ela é chamada de natural ou física. Questões hoje mais modernas relacionadas à célula-tronco, à clonagem, estão relacionados na discussão da antropologia natural ou física. Questões de bioética também estão no campo de atuação da antropologia natural ou física. A próxima subdivisão é a antropologia cultural. É a ciência que estuda aspectos ligados a costumes, tradições, hábitos culturais da humanidade. Às vezes, um hábito que nós ocidentais temos, os orientais não terão. Questões como direitos humanos, para nós, é inadmissível. Por exemplo, aqui no Brasil, e pode ser contestado isso, há grupos que defendem, mas majoritariamente não é aceitável o aborto. Enquanto em países da própria América do Sul já é aceitável. Então, a antropologia vai se debruçar e estudar essas questões, a antropologia cultural, porque a cultura ela vai mudando ao longo do tempo. Há uma adaptação a necessidades e essa cultura ela vai sendo deslocada de padrões, por exemplo, de um padrão A para um padrão B. A antropologia se debruça a estudar também a cultura, os costumes. No Brasil, pode-se estudar a antropologia de duas maneiras: nos cursos de ciências sociais ou no curso propriamente dito de antropologia. Quais são os cursos de ciências sociais? Sociologia, história, geografia, filosofia, teologia. E num curso específico de antropologia você pode estudar essa matéria aqui no Brasil. Então vamos conhecer primeiramente a história da antropologia. Como se deu esse desenvolvimento para a antropologia ser considerada uma ciência? A primeira corrente é a antropologia evolucionista. Surge no século XIX com influências de Charles Darwin. Charles Darwin, você conhece, ele contribuiu para o estudo dos seres vivos em geral e para entender a cultura do homem e a biologia humana. Ele vai falar sobre o sistema evolutivo do homem.
Charles Darwin também ele era um teólogo, então ele vai trazer essas contribuições no ramo da antropologia sobre o estudo dos seres vivos em geral e entender a cultura do homem e da biologia humana. Então, a influência de Darwin vai percorrer por décadas e grandes autores como Edward Taylor, de 1832 a 1917, o qual fala sobre a construção de ideias de que a cultura nasce de um hábito, não é herdado. Se na cadeia evolutiva, por exemplo, a, a herança genética de um ancestral, na cultura, essa cultura ela é adquirida. Isso que abordava Taylor, que essa cultura ela é adquirida, ela é formada e não é herdado dos seus pais, mas é herdado no sentido de ensinado, no sentido de vivência, no sentido de experimentação. No final do século XIX, temos a obra de um liberal clássico chamado Herbert Spencer, que contribuiu para a formação evolucionista, que a sociedade seria um organismo vivo. Esse é o fenômeno do cientificismo, que cada parte tem uma função. Ele vai seguir a linha de Darwin, dizendo que um costume, um caráter, uma cultura, ela está enraizada a partir de um desenvolvimento evolutivo do indivíduo. Se, por exemplo, os macacos comiam bananas, à medida que esse ancestral em comum do homem vai evoluindo, ele vai partindo e mudando o seu hábito alimentar para comer outras frutas, ter hábitos predatórios, ter hábitos carnívoros. E o Herbert Spencer ele se debruçou a entender que, à medida que uma sociedade evolui, assim como o darwinismo falava da evolução das espécies, o homem ele vai progredindo, evoluindo na sua cultura, nos seus hábitos. Contribui para uma ideia também de antropologia que hoje em dia essa antropologia evolucionista, ela hoje em dia ela é refutada porque ela partia de premissas eurocêntricas. E hoje nós temos outros povos e o centro do mundo não é a Europa. Ou etnocêntricas, que a raça superior era a raça europeia, chegava nesse extremo. Então, como por exemplo, separar a cultura humana em culturas primitivas e complexas. Então, a partir da antropologia evolucionista, chegava-se à classificação que existiam culturas complexas, como a europeia, e culturas primitivas, como os índios. E quando isso não é uma realidade, são duas culturas distintas, a gente está olhando para uma cultura indígena a partir de um ponto de vista europeu, ou hoje chamado ponto de vista norte-americano, mas quando a realidade não é essa. A cultura, por mais peculiar que ela seja, diferente que seja, ela deve ser analisada a partir do seu próprio ponto de vista e não de um ponto de vista exterior, porque esse ponto de vista exterior vai classificar aquela cultura como primitiva ou complexa, como evoluída ou não. Então, essa questão de uma antropologia evolutiva, ela bebe da fonte de Charles Darwin, mas hoje não é tão mais aceita. A segunda é a antropologia difusionista. É um nome complicado, antropologia difusionista. Ela dura cerca de 30 anos, de 1900 a 1930, e o grande ícone é Fritz Grabner. Fritz Grabner, ele é um alemão que criou o método da etnografia. Calma, eu já vou explicar o que é isso. É um método de coleta de dados. O método etnográfico ele valoriza a observação participante, o que significa que o pesquisador não apenas observa, mas ele também está participando ativamente na vida da comunidade a qual ele está estudando. E isso envolve interações diretas com os membros dessa comunidade ao qual ele se debruçou a estudar. Então, ele vai participar da vida cotidiana,
ele vai vivenciar aquela comunidade. Então, essa etnografia não é só uma observação à distância, mas é uma observação vivencial. Então, a observação ela é participante e fundamental para capturar a essência daquela cultura a qual está sendo estudada, permitindo uma análise mais aprofundada, porque a partir desse método de Fritz Grabner há uma vivência daquela realidade, há uma vivência daquela cultura. Então pode-se estudar de maneira mais aprofundada padrões culturais e das relações sociais daquele povo, daquele grupo que está sendo estudado. A terceira geração é a antropologia funcionalista. Ela vai de 1930 até aproximadamente 1960, também dura cerca de 30 anos. Muito inspirada na obra do sociólogo inglês Émile Durkheim, e a gente estuda a vida de Durkheim em sociologia, ele também é um sociólogo, mas é também um antropólogo, que tem ligado a antropologia a uma forma mais particular. Por exemplo, Molinovski, ele teria ido para a região do Pacífico e construído a sua obra, Argonautas do Pacífico, na tentativa da transcrição densa e complexa da cultura de onde ele se envolve por 4 anos. Ele bebe da fonte de Durkheim, em que Durkheim ele imaginava a sociedade, a cultura como um organismo vivo e que indivíduos desse organismo são partes vitais para o funcionamento daquela comunidade. E bebendo dessa fonte, Molinovski ele vai para essa região do Pacífico, ele escreve essa obra, Argonautas do Pacífico, porque ele vive lá há 4 anos e ele vivencia aquela cultura daquele povo do Pacífico. Essa antropologia funcionalista parte do pressuposto que a sociedade é um organismo e que cada indivíduo dentro de um complexo cultural possui uma função importante, de modo que um indivíduo tirado dessa cultura fica difícil de compreender as suas ações. Por exemplo, imagine a situação, aquele famoso filme Mowgli, aquele garotinho que foi criado com os lobos, ele possui hábitos de lobo, ele possui hábitos de andar como um lobo, de caçar como um lobo, de dormir como um lobo. Agora pega aquele garoto e coloca numa sociedade europeia. Não dá para se ter uma análise completa. Ele continua sendo um ser humano, um homem, mas não se dá para ter uma análise completa daquele homem, porque ele está fora do seu ambiente, fora da sua cultura, ele está deslocado. Então, a melhor forma de entender o ser humano é inserido na sua cultura, como um organismo vivo, não pode viver sem um membro, sem uma célula. Então, esse homem, para Durkheim e Molinovski, ele era como parte desse organismo vivo, dessa sociedade, dessa cultura. Essa leitura ela vai perdurar até os anos de 1860, até 1960. Dentre esse período surge, aí no slide, 1960, tá bom? Então, dentro desse período vai surgir a antropologia estruturalista, que é a que a gente vai ver a seguir. Ela é um dos grandes nomes dessa antropologia estruturalista, é Cláudio Lévi-Strauss. Strauss ele é uma figura que vai contribuir muito no século XX para o avanço da antropologia, que ele é um dos autores do estruturalismo. Strauss ele vai partir do pressuposto que uma cultura é estruturada proveniente da riqueza da sua linguagem. A linguagem vai ser o canal de transmissão daquela cultura. Essa linguagem ela transpõe os atos culturais de uma civilização ao poder anunciar por meio dos seus
da sua cultura, da sua sociedade, os hábitos, o caráter, aquilo que se tem como verdade fundamental dentro daquele grupo. Então, Strauss vai falar sobre essa antropologia estruturalista, em que está baseado na linguagem, a linguagem como fator modificante e fortalecedor de uma cultura. Então a gente tem aí as 4 linhas e os 4 maiores pensadores de cada linha. A antropologia evolucionista por Charles Darwin, figura ícone dessa antropologia que não é mais usada porque possuía um viés eurocêntrico. A antropologia funcionalista de Fritz Grabner, que ele vai levar a questão da etnologia, a vivência para a coleta de dados, a pessoa, o observador não pode estar somente do lado de fora, mas ele tem que vivenciar aquela cultura. A antropologia difusionista, e um dos grandes ícones é Durkheim. Durkheim vai falar que aquela cultura é um organismo vivo e que o indivíduo naquele organismo ele não pode viver fora daquela cultura, senão ele não pode ser analisado à luz daquela cultura, daquela sociedade. E a antropologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss. Strauss vai defender que a linguagem é o meio principal de comunicação, de difusão, de transformação de uma cultura. E hoje nós temos a antropologia sendo classificada pelo método norte-americano. Nós temos a antropologia, segundo o método de classificação norte-americano, a antropologia cultural, que vai estudar os hábitos humanos. A antropologia linguística, ainda ligado muito a Strauss, associada aos projetos de fala, onde o corpo torna-se muito mais um espaço de cultura. A antropologia biológica, muito mais voltada para estudos da genética, bioética, das formas, das variadas formas humanas por causa dos avanços nessa área. E o que se tem falado muito são questões de bioética, os biohackers. Tem uma série, inclusive, na Netflix que fala sobre isso. E outro ponto em que a antropologia classificada pelo padrão norte-americano é a arqueologia, que vai se debruçar sobre os achados fósseis, o estudo dos fósseis, para entender por meio da pesquisa como era a vivência, a cultura dos seres humanos do passado. Hoje o Brasil tem um campo de pesquisa arqueológico muito grande, mas infelizmente ainda falta investimento nessa área. Então a questão que fica, um indivíduo, um ser humano, ele é determinado pela cultura, pela linguística ou pela biologia? Questões como sexualidade geralmente é determinada pela biologia, mas podemos ver nas sociedades atuais que nós vivemos exceções, que é a determinação cultural daquele meio, daquela cidade, influenciando o determinismo biológico. Por exemplo, o menino ele nasce com pênis, a menina nasce com vagina. Há uma pré-determinação biológica no indivíduo. Mas hoje nós temos exceções de meninas que se identificam como meninos e são moldados pela cultura das suas cidades, dos seus ambientes, das suas culturas, das suas vivências. Então o assunto é muito mais complexo e fica o tema para debate. A cultura é ligada à diversidade do ser humano, isso que nos identifica e nos diferencia. E a antropologia vai estudar essas relações, essas interações. Então, o que eu acho, opinião minha, que o ser humano, o indivíduo, ele é determinado primeiramente biologicamente, segundo pela linguagem, que é o meio primitivo que os seus pais o educam dentro, inserido numa cultura. Então, chegamos ao fim da segunda aula. Tem muito mais coisa. Fique com a gente para a aula de número 3.